Vou voltar aqui pro início. Que eu tinha esquecido de colocar para gravar, que depois eu vou disponibilizar lá no meu canal. Então, esse aqui é o primeiro modelo aqui de medida de desempenho. Através de medida de desempenho você chega no valor da empresa. Então, EVA é Economic Value Added, que foi uma medida de desempenho patenteada pela Stern Stewart, que eles usam como no seu objetivo social lá dessa empresa. MVA é Market Value Added e o valor da empresa. Então, a visão geral, objetivo, né? Metodologia, conceitos aí que vocês já conhecem, a maioria conhece, só que está com um nome um pouquinho diferente. Investimento é um deles. Então, investimento, lucro operacional e custo de capital. O próprio EVA, por isso que o EVA ali, ó, tá vendo aqui o Rzinho aqui, ó. Esse Rzinho aqui é de marca registrada, né? Pela Stern Stewart. E a própria Stern Stewart tem livro publicado, né, sobre esse assunto. O que eu tenho é do Stewart III. Aplicações do EVA, a gente até falou uma, né, na área de perícia, né, mas tem outras também. Precificação também é bem amplo. O MVA, o estudo de caso, eu não vou mostrar hoje não, vou mostrar no futuro próximo, e a conclusão e um pedacinho de bibliografia, bem pedacinho mesmo. Então, qual é o objetivo? Apresentar uma proposta de modelo para calcular o valor da empresa através do valor econômico adicionado. Metodologia: os dados contábeis da empresa foram obtidos pela Bovespa, pela B3. Conceito aí, vamos alguns conceitos aí. Investimento, lucro operacional, custo de capital de terceiros líquido, custo de capital próprio, custo de capital. Os três primeiros vocês já viram, só que está com o nome mais arrumado, mais bonitinho, mais rebuscado. Então, vamos lá. O que é o investimento? É o capital de terceiros mais o capital próprio, que é, na realidade, o que? O total de ativos. Então, quando a gente falar aqui investimento, ou investimento total, a gente está se referindo ao total de ativos. Todo ele. Aí, o conceito de lucro operacional, vendas líquidas, menos o custo da mercadoria vendida, vai ser igual ao lucro bruto, menos as despesas comerciais e administrativas, igual ao lucro operacional. Nas demonstrações atuais, não aparece destacado aí o lucro operacional. Antigamente aparecia, mas com outro conceito, diferente desse aí. Então, isso aqui é um conceito, não para publicação, mas para análise, né? O custo de capital de terceiros, são os juros, né? Você paga sobre os seus financiamentos, empréstimos, emissão de título, né? Sobre o seu passivo, sobre o seu passivo oneroso. Então, para chegar no custo de capital de terceiros líquido, vai ser, tá aí a formulinha, né? Capital de terceiros é a dívida que você tem, vezes a taxa de juros, que multiplica 1 menos a alíquota do imposto de renda. Por que disso? A despesa financeira, ela é dedutível para fins de imposto de renda. E por que sempre foi e sempre será? Favorece o investimento, facilita o investimento, porque reduz aí o custo do investimento. Por quê? Porque o capital de terceiros serve para quê? Para financiar os ativos, e os ativos são os investimentos. Então, facilita esse investimento. Custo do capital próprio, né? Você tem custo do capital, o custo do capital de terceiro já é mais fácil de você entender.
Espera só um instantinho. Bombeiro, polícia, tudo passando ao mesmo tempo. Não sei se vocês estão escutando. É por isso que dá tanto trabalho de edição. Parece o cara da geladeira velha, passa polícia, passa bombeiro, passa tudo. Vamos lá. O custo de capital próprio. O custo de capital de terceiros é fácil da gente entender. Porque você pega um dinheiro emprestado, né, de alguma forma, e aí você tem que pagar, você tem que remunerar aquele capital. Então isso aí é mais intuitivo. O custo de capital próprio também tem remuneração. Ele não está ali de graça, não. Também tem remuneração. Normalmente, em condições normais, o custo de capital próprio ele é muito maior do que o custo de capital de terceiros. Esse é um dos motivos por que as empresas pegam dinheiro emprestado, para reduzir o seu custo de capital. Isso em condições normais, né? Então, você tem lá o custo do capital próprio e a gente está apresentando aqui um modelo aqui de mensuração. Existe só esse? Não, não existe só esse, não. Existem outras metodologias, porém, esse aqui é um dos mais usados, que é o CAPM, Capital Asset Pricing Model, modelo de precificação de ativos de capital. Então, o CAPM segue essa formulinha aí. O retorno esperado pelos acionistas é igual. Esse RF, essas siglas são todas em inglês, então algumas batem, né, e outras não. Por exemplo, RF é taxa livre de risco, que eu vou explicar daqui a pouco o que é. Em inglês seria return free, esse FE é de free. Então a taxa livre de risco é o quê? Um título do governo, por exemplo. Um título do governo, um governo que não esteja à beira do colapso, um governo que esteja funcionando normalmente. Então, títulos do governo federal é uma taxa livre de risco. E qualquer outras taxas atreladas a títulos do governo. Então, aqui no Brasil, os títulos de 10 anos do governo federal, por exemplo, está em torno aí de 7% ao ano, 7 e pouco, é a taxa livre de risco. Você tem o CDI, você tem outras taxas aí que você pode usar aqui nessa precificação. Você tem o beta, que multiplica o retorno de mercado. Aqui dá certo, né? Porque mercado em português é com M, né? E em inglês é marketing também, é M também. Então aqui deu certinho. Menos a taxa livre de risco, que é essa aqui, ó. Esse aqui é esse aqui. Então isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte: se você pegar o seu dinheiro e colocar em títulos do governo, você tem risco próximo de zero e vai para a praia tomar sorvete e esperar o dinheiro, seguir aquela taxa ali, aquela remuneração. Se você acha que essa remuneração é pequena, então você precisa empregar o seu dinheiro num capital de risco. Capital de risco é o quê? São as empresas. Então, o fator de risco aqui é esse aqui, ó. Opa, estrambelhou aqui, peraí. Bom, voltei. O fator de risco aqui é do beta para cá, ó. Esse termo todo aqui. E qual é a interpretação do beta? A interpretação do beta é o seguinte: o beta ele pode ser 1, acima de 1 e abaixo de 1. Então o beta 1 quer dizer o quê? Que a empresa que você está estudando está no mesmo nível de risco, do mercado. Então, se o mercado sobe 10%, sua empresa vai subir 10% também. Se cair também, mesma coisa, mesma proporção.
Você tem as empresas abaixo, com beta abaixo de 1, que seria um nível de risco abaixo do nível de mercado. Quer dizer o quê? Se o mercado crescer 10%, sua empresa vai expandir menos. Porém, na hora que cai menos também. Dá um nível de risco menor que o mercado. E você tem um beta acima de 1. O beta acima de 1, você teria uma remuneração, o nível de risco da empresa superior ao nível do mercado como um todo, e à medida que você vai, se o mercado crescer 10%, sua empresa vai crescer mais de 10%. Porém, na hora que cair, vai cair mais também. Não pensa só na subida, né? Tem a descida também. Então, esse modelo, qual é a vantagem desse modelo? Ele é relativamente simples. Dá para aplicar esse modelo em empresas que não sejam empresas de mercado? Dá. Dá para aplicar esse modelo no botequim da esquina? Dá para aplicar em qualquer um. Existem algumas técnicas, né, de aplicação. Por exemplo, você tem a empresa de mercado. Vamos supor que a sua empresa não é de mercado, não tem ações cotadas em bolsa, por exemplo. Então, uma técnica é você procurar na bolsa de valores uma empresa parecida com a sua, mesmo ramo de atividade, tem as mesmas operações próximas, e você calcula o beta dessa empresa de mercado e depois faz um ajuste para a empresa que você está estudando e pode usar. Essa é uma técnica. Outra técnica é você usar valores contábeis. Usar valores contábeis no Brasil é complicado porque você tem pouco acesso, né? Se você pegar aquelas informações de Serasa, as informações não são boas. Mas é possível aplicar em qualquer empresa, em qualquer uma. Então, esse aí é o modelo aí do custo do capital próprio. Quem remunera o capital de terceiros? Os juros. Quem vai remunerar o capital próprio é o lucro líquido do exercício e tem um retorno esperado aí pelos acionistas. E já que você tem capital de terceiros e tem capital próprio, você tem a combinação dos dois. A combinação dos dois dá-se o nome de custo de capital líquido, que nada mais é do que uma média ponderada entre o custo de capital de terceiros e o custo de capital próprio. E aí você tem o custo de capital líquido, também dá-se o nome de custo médio ponderado de capital, e tem uma siglinha em inglês aí que daqui a pouco a gente mostra. Então, iniciando aí, feito o início aí das ferramentas, agora vamos introduzir o conceito de valor econômico. O que seria o valor econômico? É o lucro operação, uma forma, né? Tem mais de uma de fazer também. As duas são equivalentes. Então a primeira é essa aí, lucro operacional menos o imposto de renda e contribuição social, quer dizer, caso do Brasil, né? Igual ao lucro operacional líquido, menos o custo de capital, que é aquele que a gente acabou de ver agora, a média ponderada. Isso é igual ao EVA. A outra maneira seria, você tem o lucro, até aqui, ó, é a mesma coisa, né? Aí você desmembra aqui, o lucro operacional líquido menos o custo do capital de terceiros líquido é igual ao lucro líquido do exercício, menos o custo do capital próprio. Quem vai ser o custo do capital próprio vai ser aquela taxa calculada lá com o CAPM, ou pode ser com outra metodologia, multiplicado pelo capital próprio. E você tem aqui o EVA. Então, a maneira mais simples de entender o EVA, quem é o EVA? É o lucro líquido menos o custo do capital próprio. Que você tem o EVA. As aplicações aí do EVA são as seguintes. Além das que eu já falei, né? Perícia, por exemplo. Então, avaliar o desempenho da empresa. Quando você avalia, toda vez que você fala em modelos de gestão, todo modelo de gestão está associado a algum modelo de mensuração. Não tem como você
O que você não pode mensurar, você não consegue gerenciar. Isso é a máxima do professor Kaplan, e que é uma verdade que transcende o tempo. Então, esse aí é um modelo de desempenho. Então, todo modelo de desempenho tem um modelo de gestão. Direcionar investimentos, de que forma? Vamos direcionar os investimentos para produtos que vão aumentar o EVA ou manter o EVA, melhorar essa medida de desempenho. Direcionar mix de produtos. O que é mix de produto? É a cesta de produtos que a empresa oferece ao mercado. Estimar o valor da empresa. Aí todo mundo pergunta, mas eu não quero vender a empresa. Se eu não quero vender a empresa, por que é tão importante saber o valor dela? Motivo muito simples. Se você gerencia a empresa baseada em valor e você tem um bom valor por ela, quando você vai pegar dinheiro emprestado, o custo capital terceiros é menor. Então esse já é um grande estímulo, né? E você tem aí o VBM, Value Based Management, gestão baseada no valor. E aí do EVA você tem o que? Você chega aí no MVA, valor de mercado adicionado. Quem é o MVA? O MVA é o valor dos ativos intangíveis. E como você calcula esse MVA? É o EVA dividido, essa sigla aí, WACC. Isso aí é o que? Weighted Average Cost of Capital, que é esse weighted em inglês é peso, né? Peso, pesado, pode ser ponderação também. Average, média, custo, cost é custo e capital. Então é o custo médio ponderado de capital, é o custo capital. Aparece em muitos livros essa sigla aí, às vezes aparece traduzido, às vezes não aparece, é traduzido. Então o MVA vai ser o que? Vai ser o EVA dividido pelo custo médio ponderado de capital ou simplesmente custo capital líquido. Bom, da onde veio isso aí? Isso aí, em outra oportunidade eu posso mostrar mais detalhes de onde que essas fórmulas nasceram, né? Isso aí nasce, essa fórmula aí nasce de um fluxo infinito. Se você pegar um fluxo infinito, aquelas fórmulas de matemática financeira que vocês ou já aprenderam ou ainda vão aprender, que tem um fluxo infinito. O valor presente desse fluxo infinito é esse MVA. Esse MVA nada mais é do que o quê? Do que um fluxo infinito de EVAs, descontado pelo custo capital. Porque você tem dois tipos de valor presente. Valor presente de fluxos infinitos e fluxo finito. A formulinha para fluxos infinitos é dessa formulinha mais simplesinha. E dos fluxos finitos, aí dá uma forma grande, feiosa, que o pessoal geralmente não gosta. E é mais fácil trabalhar, mas tem que entender o seguinte, nem toda empresa, nem todo tipo de negócio dá para aplicar fluxos infinitos. Por exemplo, concessão de qualquer natureza, seja ela governamental ou seja ela privada. Normalmente as concessões, o setor privado também tem concessão. Normalmente as concessões, elas têm prazo, principalmente as governamentais, elas têm prazo. Então, se ela tem prazo, 20 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, o número de anos que for, não dá para usar esse fluxo infinito. Você teria que converter esse fluxo infinito para um fluxo finito, né? Então, saber a origem das coisas faz toda a diferença. Senão você sai aplicando para tudo quanto é lugar e às vezes não vai dar certo, né? Então, a aplicação do modelo vai ficar para uma próxima oportunidade. Hoje é mais a parte conceitual. E
esse é o EVA. Agora eu vou mostrar para vocês. Antes de mostrar, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem uma pergunta? Deixa eu ver aqui, que se tiver eu já vou anotando e depois eu preparo a resposta, se for o caso. Deixa eu ver aqui. Assim, também vou... Bom, então vocês viram essas ferramentas, né? Então, agora eu vou passar para o meu modelo. Que o meu modelo é baseado no EVA, então ele é vamos dizer assim, um aperfeiçoamento, né? Então, vamos lá. Opa, escapuliu aqui. Então vamos lá, agora vamos apresentar o Financial Value Added, FVA, uma nova ferramenta para a medição do desempenho financeiro das empresas. Então, introdução, metodologia, revisão, proposição do modelo teórico e análise, considerações finais. Então a gente faz uma crítica, a gente começa fazendo uma crítica ao EVA, que ele tem alguns probleminhas. Nunca se esqueça o seguinte: todas essas ferramentas elas foram criadas para o mercado americano, às vezes para o mercado europeu. Então, que são mercados muito diferentes do nosso. Eles têm uma estrutura econômica muito diferente da nossa. Então, o que acontece? Simplesmente aplicar modelos de fora, eles não são plug and play. Quer dizer, quase modelo nenhum é plug and play. Normalmente você tem que saber a origem dele, as premissas dele, e aí você fazer ajuste, né? Fazer ajuste dentro da sua realidade e sempre testar. O importante é sempre testar as coisas, para ver se realmente funciona. Então, vamos lá. Em muitos casos, o EVA apresenta baixa correlação entre o valor de mercado das empresas, apesar de, na teoria, isso pode parecer impossível de acontecer. O valor adicionado, o valor financeiro adicionado, ambiciona resolver esse problema. E um deles é o depreciação. Eu já fiz alguns debates aqui sobre depreciação aqui. Depreciação, a gente deu uma solução para os problemas advindos da depreciação. Então, o objetivo de escrever o EVA, já que o FVA é baseado nele, né? Criar o modelo, descrever o modelo e as principais diferenças. Então, justificativa: medidas de desempenho são de suma importância para as empresas em um mundo competitivo onde os acionistas estão cada vez mais exigentes. Propor uma medida de desempenho interna para se chegar ao valor da empresa é de grande valia. Foi e sempre será. Então aí o que a gente vai investigar, né? Se o FVA é melhor ou não do que o EVA. Na realidade, quando eu criei o FVA, foi para criar uma alternativa e facilitar o cálculo do valor da empresa em determinadas situações, né? E mais adequado aqui às turbulências brasileiras. Então, tem aí a estrutura aí. Então vamos lá, vamos adiantar um pouquinho, que parte a gente já cumpriu na outra, né? E vamos apresentar o EVA, o FVA, que é o que interessa. Então aqui, aproveitando aqui, isso aqui é um outro modelo de precificação
de ativos. Você tem o CAPM, né, que a gente já apresentou agora há pouco para vocês. Tem esse aqui também, o APT, Arbitrary Pricing Theory, teoria de precificação arbitrária. Que aí você olha essa fórmula aqui embaixo, aqui, ó, e fala assim, mas esse troço não é um CAPM desenvolvido? Na realidade o CAPM vem primeiro, né? Esse aqui vem depois. Quer dizer, não começou pelo APT e aí simplificaram e virou o CAPM, não. Foi ao contrário, nasceu o modelo mais simplificado, depois ele foi ampliado. Então, você também tem a taxa livre de risco aqui, ó. Também tem a taxa livre de risco aqui. E aí você teria N betas, né? Seria N beta. O pessoal já não gosta de calcular um beta. Você imagina calcular um monte de beta. Então você poderia desmembrar aqui em várias situações. Por exemplo, botar situações, poderia envolver, por exemplo, câmbio, poderia botar variável, criar várias variáveis. E aqui, claro que seriam sempre variáveis mensuráveis, né? Senão você não vai chegar nesse beta aí nunca, e aí você teria quantas variáveis você poderia criar, quantas você quiser. Só que quanto mais variáveis você coloca, maior a dificuldade de mensuração. Se vocês perguntarem se alguma vez eu já testei esse modelo, não, eu nunca testei esse modelo. Sempre, de vez em quando eu penso, vou testar hoje, testar amanhã, mas nunca testei. Até pela dificuldade a dificuldade que eu tenho de dados, né? No Brasil a gente tem uma dificuldade de dados, aí tem que comprar pacote de dados, não tem pacote de dados, é dificuldade danada. Enquanto que o CAPM é bem mais fácil, eu consigo me virar com os dados que a gente pega aí na Bovespa, em outros sites também. Então, que o margem de lucro, o ROI, né? A medida também é uma medida, né? Margem de lucro operacional vezes o giro dos ativos. E o ROI, o que é o ROI? É o lucro operacional dividido pelo investimento. É muito famoso, né? Ele é muito famoso e também como medida de desempenho. Tem o EVA, que vocês já viram, já conhecem, o lucro operacional líquido no custo capital. E tem o MVA, que é um fluxo infinito de EVA, né? Descontado pelo custo de capital. O valor econômico adicionado com outras continhas, né? Com outras fórmulas, com outras, mas é a mesma coisa, né? Qualquer que seja a fórmula que você monte, dá para montar N fórmulas diferentes, vai continuar sendo o valor econômico adicionado. Tem o EVA, aí já é também uma continuação, né? E você tem aqui o valor econômico adicionado. Então, o que seria o valor financeiro adicionado? Você parte do lucro líquido do exercício, aí você soma as despesas econômicas. O que são despesas econômicas? Receitas também. Despesas e receitas econômicas são aquelas que não vão gerar nem saída de caixa e nem entrada de caixa. Exemplo, depreciação, despesa de depreciação. Vai gerar uma saída de caixa? Não, não vai. Então é uma despesa econômica. A receita econômica, por exemplo, resultado de equivalência patrimonial, caso que ela seja positiva, né? Quando vocês fizerem contabilidade avançada, vocês vão ver o que é equivalência patrimonial. Então, receita de equivalência patrimonial, vocês também será excluído, né? Tá sendo excluída. Essa forma de exclusão aqui é o seguinte: dentro aqui do lucro, ó, que compõe esse lucro, a despesa estava diminuindo. Se eu quero eliminar o que estava diminuindo, eu tenho que somar. E a receita estava somando nesse lucro. Se eu quero removê-la daqui de dentro, eu tenho que diminuir. Então você tira depreciação, amortização, tira exaustão, tira impairment. Então você tira todas as despesas econômicas, tira resultado de equivalência
resultado de equivalência patrimonial. E aí você vai chegar aonde? Num lucro líquido financeiro. Então vamos lembrar aqui o seguinte: quando eu estou tirando a depreciação, é do resultado, porque a depreciação é o seguinte, ela tem um ponto de início e um ponto de fim. Você tem um ativo registrado, você tem um ativo lá registrado, um ativo depreciado, por exemplo, um prédio. Por exemplo, está lá o prédio, a máquina, equipamento, instalações que você vai depreciar. Aí você vai depreciando e vai ter uma conta ali redutora de depreciação acumulada. Legal. Eu não estou questionando isso. Aí passa pelo resultado essa depreciação e vai parar lá dentro do patrimônio líquido. Então, do ativo até o patrimônio líquido eu não estou questionando. Eu só estou questionando o quê? É por esse intermediário aí. Por esse intermediário aí, o que é o intermediário? O intermediário entre o ativo e o patrimônio líquido é a demonstração do resultado. Então, esse intermediário aí a gente tirou. Por que a gente tirou? Porque os métodos... O que é conceito de depreciação? Conceito de depreciação a depreciação não é o método de valorar ativos. É o método de alocação de custo. Então, à medida que a máquina vai perdendo, a máquina, equipamento que seja, vai perdendo a sua capacidade operacional, você vai registrando essa perda. Essa é a definição clássica, mas nenhum método se baseia nisso. Então, tem meia dúzia de métodos, a gente até aqui já apresentou aqui no escritório aqui, que não tem correlação nenhuma. Não tem nenhuma correlação de causa e efeito. Então, você distorce a demonstração de resultado. Então, uma técnica, quando tem uma medida que está distorcendo, ou você melhora para parar de distorcer, ou você opera. Então, a opção aqui foi operar. Tira, mas tira só da demonstração do resultado. Você não vai mexer nem no patrimônio líquido, nem vai mexer no ativo, não. O resto você mantém. Então, mas aqui no resultado você tira, que só causa problema. Então, você vai chegar no lucro líquido financeiro. Esse lucro líquido é o quê? Não se esqueça o seguinte: esse lucro líquido financeiro, ele não é regime de caixa, não. Ele continua sendo regime de competência. Não tem nada a ver com regime de caixa. Continua sendo regime de competência. Ele apenas removeu despesas e receitas econômicas. Então tem lá o lucro líquido financeiro menos o custo capital próprio, que é o nosso FVA. Então a gente vai fazer uma complementação mais tarde para a gente ver aí como que na prática e como funciona o FVA, que vai ser num próximo encontro. A gente vai